Olá, alunos do anexo da Escola Arnaldo Maroja. Estamos iniciando mais uma semana do ensino remoto, hoje dia 8 de setembro de 2020. Viemos aí de um feriado ontem, né? Então espero que todos estejam bem e animados para iniciarmos aí mais uma semana de ensino remoto. Hoje é aula de inglês, pessoal. Nós vamos falar sobre a forma de passado do verbo to be, ou as formas de passado, já que são duas estas formas, was ou were. Talvez você já tenha visto esse conteúdo, né? No ensino fundamental se trabalha muito o verbo to be, em especial no presente. Mas hoje nós vamos apresentar as formas ou relembrar as formas de passado. Então, se antes você dizia I am ou you are, agora você vai dizer I was ou you were. Você era, você estava, eu era ou eu estava. Então, nós vamos conjugar o verbo to be na forma de passado, no tempo passado. Para isso, pessoal, é necessário voltarmos aqui ao verbo to be no presente. Então, vamos revisar aqui rapidinho algo que você já sabe, que já viu bastante aí no ensino fundamental, que são os pronomes pessoais e o verbo to be no presente. No presente, o verbo to be ele se apresenta sob três formas, não é isso? Ele pode ser am, pode ser are ou pode ser is, conforme está aqui na tabela. Então eu digo I am, o am só tem o uso que é para a primeira pessoa do singular, não é? Eu, então I am não vai ser mais utilizado. E os outros are e is. Então eu digo you are, na terceira pessoa do singular, ele ou ela vai ser sempre is, he is, she is, it is. E para os pronomes do plural, você vai utilizar sempre are. We are, you are e they are. Aqui no meio da tabela nós estamos vendo as formas contraídas. A forma contraída ou reduzida, ela é muito comum na conversação, então na oralidade, na fala. É comum que o nativo ele abrevie, né? Faça essa redução, porque fica muito mais rápido, né, de falar. É mais fácil dizer I am ou I'm. Então eles preferem dizer I'm. You are ou your. Eles preferem dizer your. Então no inglês falado é muito mais comum você observar o uso das contrações. Estou sendo aqui rápido porque isso daqui vocês já sabem, tá certo? É o verbo to be no presente. I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are e they are. O que é que nós vamos aprender hoje na aula? A formar frases no passado com o to be. Então, se antes I am, como nós vimos aqui, é eu sou ou eu estou, quando você substituir o am por was, aí vai ser eu era ou eu estava. Então, diferente do presente, que são três formas, am, are ou is, no passado o verbo to be ele só vai ter duas formas, que é o was ou were. E aí nós vamos aprender a utilizar essas formas na aula de hoje, tá certo? Então vamos lá. Was e were são as flexões do verbo to be no passado. A flexão was é usada com os pronomes I, eu, he, ele, masculino, she, ela, feminino, e it, que é aquele pronome especial da língua inglesa utilizado para fazer referência a animais, lugares ou objetos. Então, quando não é pessoa, utilizamos o it. Então, o was vai ser utilizado com esses pronomes. Vai ser I was, he was, she was, it was. Já a flexão were é usada com os pronomes you, você, we, nós, you, que pode ser plural, por isso que ele aparece duas vezes, you were, e they were, eles ou elas. Então vai ser you were, we were, you were e they were. Diferentemente do que acontece com grande parte dos verbos, para formarmos o passado do verbo to be, não aplicamos a regra do acréscimo de ed. Então a professora costumava dizer, né? Verbo no passado vai acrescentar ed ou simplesmente de. No caso do verbo to be, isso não se aplica por quê? Porque é um verbo irregular. Isso quer dizer que ele tem formas no passado diferentes da forma original. Então veja que am não tem nada a ver com were ou was. São formas diferenciadas. É um passado irregular. Então aqui nós já vimos o presente, vamos para o passado. Então aqui, pessoal,
nós temos os pronomes acompanhados das formas was e were. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were e they were. Vamos pensar aqui numa frase no presente. Você era um bom estudante. Se você fosse falar isso no presente, você é um bom estudante, então você utilizaria you are. You are a good student. Como é passado, então você agora vai trocar o are do you por were. Então vai ser you were a good student. Você era, você foi um bom estudante. Então veja que é bem simples. É só trocar as formas de presente pelas formas was e were e você vai estar então formando frases no passado com o to be. Ele era, ela estava, eu fui, eles estavam ou eles eram. Então, essa forma de passado ela é feita através do was e do were, tá certo? Passando aqui, nós temos a forma afirmativa que nós vimos. Na negativa, como é que eu faço frases negativas com o passado to be? Acrescentando not, como você já fazia no presente. E esse not ele aparece após o verbo to be. I was not, I wasn't, na forma contraída. Então, eu não fui um bom estudante. I was not a good student. Forma contraída, I wasn't a good student. Então, vejam que é só acrescentar o not após o to be. Como você fazia, you are not no presente, então agora no passado, you were not. I am not, no passado, I was not. É isso, pessoal. E a forma interrogativa, como fazer perguntas no passado. Por exemplo, ela foi a sua professora? Então, como você fazia também no presente, você vai colocar o verbo to be antes do sujeito. Você vai trocar a posição aí do verbo com o sujeito. O verbo vai estar antes, no início da frase. Então, essa frase, ela foi ou ela era sua professora, vai ser como? Was she your teacher? Was she your teacher? Então, ela era ou ela foi a sua professora? Para formar perguntas, basta colocar o verbo was ou were antes do sujeito. Isso acontece pois o verbo to be é um verbo irregular, como eu disse a vocês. Sua flexão é completamente diferente de sua forma original no infinitivo. Assim como acontece com o verbo to be no presente, o significado destas formas verbais está relacionado com os verbos ser e estar. O que indicará o sentido de cada utilização será o contexto da frase. Como é que eu vou saber, professor, se é ser ou estar? Ela era ou ela estava? Aí você vai analisar a frase como um todo, o contexto da frase, para identificar se era ou estava. Por exemplo, she was at the school yesterday. She was at the school yesterday. Se eu for traduzir, ela era na escola ontem, então fica estranho, Pelo contexto, she was at school yesterday só pode ser ela estava. Então veja que o verbo to be pode significar as duas coisas. Você tem que ficar atento aí ao contexto, ao que diz a frase, para fazer a tradução adequada. Alguns exemplos de frases. Eliana is my dentist. Essa frase, você percebe, ela está no presente. Por quê? Tem o is. Eliana is my dentist. E como é que fica no passado? Eliana foi ou era minha dentista. Você vai trocar o is por was. Qualquer dificuldade, você volta lá naquela tabelinha para saber qual é a forma. Was ou were, tá certo? Então, Eliana is my dentist no presente. No passado fica Eliana was my dentist. Segundo exemplo, the girls are at the museum. The girls are at the museum. As garotas, as meninas estão no museu. Aqui é presente, é are, tá vendo? Você vai substituir então esse are para colocar a frase no passado por were. The girls were at the museum. É isso, pessoal. Há um outro vídeo na plataforma em que o professor explica e dá mais detalhes sobre o uso de was e were
tanto na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Então é importante que você assista aos vídeos para esclarecer aí qualquer dúvida eventual. E na sequência você vai responder essa atividade que eu estou deixando também em PDF, são 2 questões apenas, onde a primeira você vai completar com was ou were. Ah, professor, não estou lembrando qual é a forma, se eu uso was ou were, estou com dúvida. Volte lá à tabela e perceba o sujeito aí da frase. É ele quem vai determinar o uso de was ou were. Por exemplo, na letra A, Marian. Então vai ser Marian was or were. Marian é nome de pessoa, então você está falando aí de uma pessoa, de alguém, dela. É terceira pessoa, o pronome aí seria she, o pronome pessoal, se fôssemos substituir. Para she, eu digo she was ou she were. Eu digo she was. Então na letra A aí, Marian was my first girlfriend. Marian was my first girlfriend. Não é para traduzir, é apenas para você completar. E a segunda questão, você vai agora sim traduzir as frases. Então vejam que em algumas frases aí aparece o was e em outras frases aparece o were. É isso que vocês vão fazer, pessoal. Espero que consigam. Qualquer dúvida podem mandar no privado e eu respondo assim que puder. Desejo a todos um bom trabalho e uma boa noite. Olá, alunos do anexo da Escola Arnaldo Maroja.